Olá, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero tratar nesse vídeo de um assunto bem polêmico, irmãos, que é sobre a questão da idolatria. O que é idolatria? A palavra idolatria, ela é composta de duas palavras. A primeira é eidolon, que quer dizer imagem, né? E a segunda é latria, que quer dizer adoração, certo? Ou seja, eidolo, imagem, latria, adoração. Adoração a uma imagem, certo? E quando nós falamos sobre idolatria, nós estamos falando de uma das coisas que Deus mais abomina nas Escrituras Sagradas. É tanto que quando ele tira Israel do Egito e estabelece como uma nação, ele prepara os 10 mandamentos, o decálogo, né? E o primeiro mandamento que Deus estabelece é contra a idolatria. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20. Já no versículo 2 a seguir, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Deus, ele já estabelece de antemão, já para Israel, que ele é contra a idolatria, porque ele é o único Deus, ele não aceita, ele tem ciúme do seu povo, certo? Isaías 42:8, ele diz assim, que ele não dá a sua glória para ninguém. Para ninguém. E quando eu falo de idolatria, irmãos, existem algumas igrejas por aí que dizem que há diferença entre adoração e veneração para justificar a sua idolatria. Mas não existe. Vai no dicionário que você vê que tem o mesmo significado. Certo? Veneração e adoração têm o mesmo significado. Entendeu? Então, isso aí é algo que a palavra de Deus não justifica. Não há um divisório entre entre a expressão adoração e veneração, certo? É a mesma coisa, certo? Então, no que diz respeito à idolatria, é a mesma coisa. Então, o que acontece, irmãos? A idolatria é um mal tão terrível, que ela produz no ser humano um bloqueio mental e espiritual. Ao ponto do profeta Isaías, lá no capítulo de número 44 de Isaías 44, a partir do 13, ele diz o seguinte, olha só, Isaías 44:13. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e a plaina com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Versículo 15. Então servirão ao homem para queimar, com isso ele aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com outra metade come carne, e assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto da madeira, né? Ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Versículo 18. Nada sabem,
nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma para si a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre suas brasas, e assei sobre elas a carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação, e ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então, o profeta aqui, irmãos, ele não está sendo só severo com as suas palavras, aqueles que são idólatras, mas ele está sendo até sarcástico, entendeu? Porque, como que pode? Eu pego a madeira, a metade eu faço um fogo, né? No frio eu me aquento com aquele fogo da lenha, posso fazer uma comida, assar um peixe, fazer um pão, entendeu? E a outra metade eu fabrico um ídolo e vou me ajoelhar diante daquele pedaço de madeira, certo? E dizer: o Senhor é o meu Deus. Por isso que eu falei de início que a idolatria ele é um mal, que é um bloqueio espiritual em primeiro lugar e depois mental, porque o homem não para analisar. João capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher samaritana, né, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus ele é espírito, irmãos. Entendeu? Deus ele não precisa de uma imagem para você adorar ele. Entendeu? Deus ele é espírito. Então, o que acontece, irmãos? Quando você lê Colossenses capítulo 3, 5 e 6, né, o texto lá diz o seguinte, que se eu pegar um pedaço de madeira, de barro ou de ouro, né, não importa, e fizer um ídolo e adorar, né, a ira de Deus vai cair sobre mim. Entendeu? Porque esse é um dos piores pecados, é um dos pecados que Deus mais abomina nas Escrituras Sagradas. No entanto, já entrando aqui no assunto, né, a questão da idolatria, ela está espalhada hoje em quase todas as religiões, certo? Até do meio evangélico, no meio gospel, entendeu? Por quê, irmãos? Porque a idolatria ela não está fundamentada simplesmente em uma imagem de escultura. A idolatria não está fundamentada em uma imagem simplesmente, somente em qualquer imagem, seja de ouro, de madeira, do que for. Não. A idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Entendeu? Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus e glorifico acima de Deus. Um filho pode ser um ídolo, um carro pode ser um ídolo, um emprego pode ser um ídolo, ou a esposa pode ser um ídolo, entendeu? Porque Deus ele está acima de todas as coisas, entendeu? E nós vemos no meio evangélico hoje em dia, né, nesses movimentos, né, nesses eventos, que as pessoas, quando sabem, a cantora fulano de tal vai cantar no evento tal. Aí os crentes, né? Aí tudo pra lá. É o pregador fulano de tal. Aí todo mundo, aí enche, lota. E o camarada tá cobrando um absurdo. Aí chega o dia do domingo. Aí diz, quem é que vai pregar hoje? É o irmão Antônio Fernandes. Eu acho que eu não vou para a igreja hoje não, eu vou inventar uma desculpa aí, eu não vou para a igreja não. Por quê, irmãos? A pessoa está indo para a igreja para ver eu pregar, Não. Se você vai para a igreja, você vai para adorar a Deus, não é para olhar o Antônio pregar, ou o pastor pregar, ou o fulano cantar. Não. Você vai para a igreja para adorar a Deus, meu irmão. Minha esposa não vai para a igreja, eu também não vou. Não, se você não quer ir, eu vou. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. E aí você começa a criar ídolos
né? Entendeu? Hoje nós vemos muitos ídolos no meio gospel, né? Na área da música, na área das pregações. Certo? Eu sou sincero em dizer, irmãos, eu falo sem medo, certo? Não sou melhor do que ninguém, tenho defeitos como qualquer outra pessoa, certo? Erro como qualquer outra pessoa, mas quando tem um evento que eu sei que vai alguém importante, eu já não vou. Eu já não vou, porque eu estou sendo conivente com a idolatria. E como é que eu vou pregar contra a idolatria se eu também sou um idólatra? Me responde aí, como é que eu vou pregar contra a idolatria se eu ando idolatrando tal pregador, tal cantor? E pago, às vezes a gente paga, muitos pagam até absurdos para ouvir esse povo cantar e pregar. Não dá, irmão, não dá. Não. A igreja do Senhor, ela tem que aprender isso. Estão fazendo muitos eventos, criando muitos ídolos dentro das igrejas, e aí ficam ainda pregando, né, para as outras religiões que, né, Deus é contra a idolatria e que a pessoa tem que se libertar, quando na verdade nós também estamos sendo idólatras. Entendeu? Estamos cometendo idolatria. Porque nós só vamos para um lugar quando é o pregador tal, quando é o cantor tal. E aí nós vemos várias outras contrariedades dentro do meio gospel, irmãos. Entendeu? Quando, por exemplo, um líder espiritual, né? A questão da liderança, né? Existe uma concordância cega, entendeu? Em determinadas lideranças, sobre determinadas lideranças, né? O líder, ele é autoritarista, entendeu? E ele quer ser o dono da igreja. E aí muitos falam, não, mas ele é o pastor. Ele é o pastor. E aí ele fala um monte de coisa errada. E eu, não, a gente tem que respeitar, porque ele é o pastor. Não, irmão, espera aí. Tá contra as escrituras? Não. Não, tá errado. Tá errado. Entendeu? Senta e prega isso aí. Nas escolas dominical, nas reuniões de obreiro. Vamos falar sobre isso aí, irmãos, que tá errado. A nossa igreja está se desviando, a igreja evangélica está se desviando, certo? Porque o líder espiritual, ele se acha dono da igreja. E ele chega até para um político e fala, ó, essa igreja é sua, como se ele fosse o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus de Nazaré, não é o homem. Quem é o homem? Aí cria-se bustos, né, de líderes evangélicos, né? Aquilo é idolatria. Para criar imagens de escultura de líderes evangélicos, aí as pessoas vão lá visitar, tem lá, tipo, isso é idolatria. Se eu for um líder evangélico e alguém de muitos anos, né, mesmo que seja um centenário, esteja com mais de 100 anos, e alguém disser, não, o Antônio, ele é um homem de Deus, ele é já... Vamos fazer uma imagem aqui em homenagem. Isso é idolatria. Deus abomina isso aí. Entendeu? Pessoas levantando bandeiras com fotos de líderes evangélicos, isso é idolatria. Por isso, irmãos, que nós temos que acordar para os dias de hoje, certo? E ver o que é que está acontecendo com a igreja. Para que nós possamos ter voz ativa diante da pregação do evangelho. Eu jamais vou ter autoridade para pregar contra a idolatria se no meio em que eu estou servindo a Deus existe idolatria e eu estou sendo conivente com a situação. Certo? Vamos acordar para a vida. Vamos acordar para o reino. Deus, ele está assistindo tudo. Isso são evidências, irmãos,
que precedem a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Jesus falou sobre isso aí, em Mateus 24. E nós temos que acordar e não concordar com essas coisas, não ser conivente com essas coisas, entendeu? O líder espiritual, ele tem que ser servo, e tem que ser o servo mais, que mais serve, sabe? Mas hoje em dia não, eles estão se colocando no nível mais alto, entendeu? Tem uns que beijam até a mão dos pastores. Ô irmão, pelo amor de Deus, isso é idolatria. E o pastor que permite isso aí, ele está condenado. Se ele não se arrepender, se ele não ensinar para a igreja a forma correta de servir a Deus e dizer: eu não sou Deus não, para vocês me idolatrar não, eu sou um homem, Deus me colocou aqui para liderar e eu tenho responsabilidade de ensinar para vocês que eu sou um homem e sou pecador assim como vocês. A diferença entre mim e vocês é que eu tenho uma grande responsabilidade sobre a igreja. E dentro dessa responsabilidade eu não devo aceitar a idolatria. Mas não, eles estão caladinhos, entendeu? Estão caladinhos, porque eles se acham donos da igreja. Mas Deus vai cobrar, né, irmãos? Deus vai cobrar, certo? Infelizmente. Então, que Deus possa nos dar, irmãos, abrir a nossa mente, como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, e nós possamos ver onde é que nós estamos pisando. Eu não quero generalizar, viu, irmãos? Porque ainda existem igrejas sérias, viu? Pode ter certeza. Mas uma grande parte das igrejas evangélicas estão se desviando, perdendo o foco, entendeu? Estão fazendo culto aos homens, entendeu? E esquecendo que o culto e a adoração é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.